Muito bom dia, Pernambuco! Muito bom dia para Alagoas também. Estamos juntos a partir de agora. É sexta-feira, chegou a nossa queridinha da semana. 10 de outubro, com o sol sorrindo para a gente aqui na capital pernambucana. Imagens lindas de agora, já 6 da manhã, em ponto. Nosso repórter cinematográfico Ezequiel Quirino faz esse passeio com o drone, nos levando por essa imagem, por essa paisagem perfeita, que é para a gente seguir para os nossos compromissos aí, inspirado. Quer outra imagem também para te inspirar? Alagoanos, estamos por aí ao vivo também com a ajuda do Luciano Ascioli, nosso repórter cinematográfico que está lá em Maceió, na capital alagoana. O pessoal lá desde cedinho na atividade. A maré está bem altona, viu, gente? Às 5h32 foi o ponto mais alto da maré aí em Maceió, 2,09. Aí já começou a baixar, mas ainda alta. Inclusive, olha só a orla, movimentadíssima. Estamos em Ponta Verde, que fica entre os bairros de Jatiuca e Pajuçara. O pessoal de Maceió ama atividade física. E ó, a gente conseguiu gravar com a ajuda do Luciano Ascioli essa turma aí que começou esta sexta-feira vendo o amanhecer, vendo o sol nascer, já aí nessa canoa. Vê que lindo esse passeio. Para nos inspirar, gente, muito obrigada por estar com a gente. A partir de agora você acompanha as principais notícias. E hoje nós vamos falar sobre a produção dos ovos aqui em Pernambuco. Conheça a rota que o ovo faz, desde a granja até a mesa dos pernambucanos. Você vai ver também que mais 6 casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebida destilada foram notificados pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. 3 mortes ainda estão sendo investigadas. Faz 2 semanas que começaram as notificações aqui no estado e nem todos os resultados foram divulgados. Até agora não temos confirmação oficial da intoxicação aqui. E nós vamos entender como essas análises são feitas. A Secretaria de Saúde foi questionada na Assembleia Legislativa do Estado sobre a demora nos resultados dos exames. Vamos trazer para você também a história de um artista muito querido, que leva alegria aos teatros e às praças de todo o estado e lota o 13 de maio, no Dia das Crianças. Bora falar de futebol, do Náutico, que tem partida decisiva amanhã contra o Brusque. O time feminino do esporte está na final da Copa Maria Bonita. As rubro-negras se garantiram nessa final, vencendo o Botafogo da Paraíba por 4-0. E se é sexta-feira, tem o nosso Vida Corrida. Mês de outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Corajosas aqui, ó, na pista, cuidando da saúde, é direto de Macaparana. Turma de Macaparana, bom dia para vocês e bom dia para Ivan Duarte, para o Diogo Franco, que tem outros assuntos para esta sexta-feira. Tem assunto de saúde para os meninos e meninas ligados com a gente neste início de sexta-feira, antes de ir para a escola, né, Ivan? Muito bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia a você também, bom dia Pernambuco, bom dia Alagoas. É isso, a gente vai falar sobre a dor do crescimento. É uma dor que, embora pareça, né, o nome seja dor do crescimento, não tem ligação com o crescimento dos ossos. É mais uma questão de fadiga mesmo que aparece ali em crianças entre 3 e 12 anos. Pode chegar até 18, mas é mais comum nessa faixa etária que eu falei, por conta de exercícios físicos. A criança está ali mais ativa, brinca, pula, corre, então pode sentir aquela dor maior nos músculos ali, como panturrilha, na coxa, por exemplo, também atrás das articulações, ou num corpo de maneira geral, num contexto de fadiga. Só que muitos pais ficam preocupados, né, Clarissa? Se isso pode ser algo mais grave, se não pode, daqui a pouquinho eu converso com uma médica ortopedista pra gente falar sobre esse assunto. Tá convidada, hein? Participar comigo sexta-feira, Canal Globo liberado. Vamos junto, Clarissa? Vamos embora. Esse assunto é muito curioso, viu, Ivan? Até já. E a boa convivência entre vizinhos está em pauta hoje com a ajuda do Diogo Franco. Ótima sexta-feira para você, Diogo.
Clarissa, para você também, para todo mundo que está com a gente aqui em Pernambuco e em Alagoas. Pois é, a gente vai falar sobre regras de convivência em condomínios. Hoje condomínio tem casa, tem apartamento, né? Então muita gente precisa entender quais são os meus limites, quais são os meus deveres como morador. E quem é síndico, administrador? Qual é a responsabilidade? Quando tem aquela área de convivência comum, né? Posso levar animal ou não posso? Como é que devo proceder se eu estiver com o animal, se for liberado o espaço? Pois é, eu vou conversar daqui a pouquinho com um administrador, um advogado, para a gente poder tirar dúvidas. E acontece hoje uma feira aqui em Recife dedicada para quem é síndico, administrador, estudante, que trabalha com essa área. Então o Canal Globo está liberado para que você participe conosco aqui em Pernambuco, em Alagoas. Clarissa, eu volto contigo. Tá todo mundo convocado, né? Nem convidado. Diogo, Ivan, bom trabalho para vocês. Gente, simbora. O nosso Bom Dia Pernambuco já está acontecendo. A gente conta com a sua companhia, com a sua participação. Deixa eu te dizer, fica com a gente. Hoje o nosso Bom Dia vai terminar um pouquinho mais cedo, às 7h15 da manhã, porque a gente vai ver a nossa seleção em campo, né? Em mais um amistoso. Então a gente vai trazer para você, a partir de agora, as principais notícias do nosso estado. Lembra que a gente está no Instagram, @bdpe.globo, e você manda a sua participação aqui, ó, por este QR Code, você que sai direto no Canal Globo. Simbora? Seis e 7 da manhã, a esta hora, olha, eu tenho certeza, muita gente está aí preparando o café da manhã, de olho aqui no Bom Dia e com um item no cardápio que faz sucesso. O ovo, gente, com cuscuz, com macaxeira, inhame, batata doce, com pão, cozido, frito. O ovo faz parte de várias receitas também, né? Omelete, bolo, é super nutritivo. É rápido de preparar, preço mais baixo do que outras proteínas, né, como carne, frango, e muito consumido também por quem faz dieta e pratica atividade física. E olha que número interessante, o brasileiro consumiu em média 269 ovos em 2024. Cada brasileiro, maior média registrada na última década. É o que diz a Associação Brasileira de Proteína Animal. E hoje é o dia dele, é o Dia Mundial do Ovo, que também, claro, com toda essa movimentação no cardápio, para a economia, emprega muitas pessoas. E o nosso repórter Diogo Franco acompanhou a produção, o processo pelo qual o ovo passa até chegar às prateleiras de supermercados e às padarias. Quando as aves chegam às granjas, elas são induzidas a se alimentarem de ração e beberem água para produzirem ovos de qualidade. Com o passar dos dias, elas começam a fazer tudo sozinhas. Esses bicos que ficam na parte superior das gaiolas são bebedouros. É por onde as galinhas saciam a sede. Elas sabem que empurrando o botão, a água sai. Rinaldo, o responsável pela criação das galinhas deste aviário, foi quem as adestrou. Quando ela chega mesmo recente no aviário, a gente começa a molhar a chuvetinha, né, que a gente chama aqui, com a bombinha, aí ela começa a beliscar, depois ela começa a pegar, a tomar água na chupetinha. A gente passa aqui 4 carros de ração por dia num aviário desse aqui. E a produção de ovos não para. O carrinho fica cheio rapidinho. Pernambuco tem 2.000 granjas. Em torno de 300 atuam na produção de ovos. Uma delas é esta em Paudalho, na zona da Mata Norte. Os aviários manuais, com mais de 50 anos, fazem parte da história do lugar e se mantêm. Mas, com o crescimento da atividade agropecuária, as granjas de avicultura precisaram caminhar com a modernização. Do galpão onde as aves são criadas até a mesa do consumidor, o ovo percorre uma rota. E nesse caminho, muitos trabalhadores estão envolvidos. Nesse galpão, tudo é automatizado. A granja tem 8 como este. O avicultor não precisa fazer o manejo para coletar a produção. Mas tem uma equipe atenta a tudo. Tiago é o encarregado de produção. É tudo automatizado, tudo limpo
E eu mantenho aqui, eu trabalho com os encarregados para manter a limpeza, o manejo das aves também, a questão dos ovos sujos, os coletores também, os equipamentos, tudo limpo para ter um ovo saudável. A ração das aves é uma junção de proteína como milho, farelo de soja, calcário, fosfato e suplementos de vitaminas e minerais que buscam suprir a necessidade nutricional das aves, de acordo com a idade. O consumo de ração gira em torno de 110 gramas por dia e o consumo diário de água é o dobro do da ração, ou seja, 220 ml. Isso permite aves saudáveis para uma produção de 2 anos e 2 meses. Os animais passam por cuidados veterinários do primeiro ao último dia na granja. Quantos ovos são produzidos por dia aqui? Hoje está em torno de 1 milhão e 600 ovos. São quantos aviários? Hoje tem em torno de 8 de 100 mil, com capacidade total de 100 mil, e uns 60 aviários com capacidade que varia entre 5 mil a 20 mil aves. A avicultura comercial está disputando aí com grandes mercados, e os galpões automatizados veio para implementar o nosso dia a dia, nos ajudar. A questão da temperatura, a ambiência, a questão do bem-estar animal, então isso influencia para uma boa qualidade do ovo. Aqui, os ovos caem numa esteira e são transportados. Tudo com cuidado, lentamente, para preservar o alimento. Em seguida, passam por uma esteira vertical até serem depositados numa outra, horizontal, que fica suspensa. Daqui, os ovos seguem para o CPO, que é o Centro de Tratamento de Ovos, onde são separados, limpos e passam por uma avaliação de qualidade. Ele passa pela ovoscopia, onde a gente tem um processo de retirada do ovo trincado, do ovo sujo, e passa na parte da pesagem, onde a gente tem o funcionamento de pesagem, que pesa o ovo jumbão, o ovo extra, o jumbo, o grande e o médio. Aí passa para as embaladeiras, onde vai caindo por etapa, cada um cai na sua posição e devido ao seu tamanho. Venho para aqui, para a parte do armazenamento, onde a gente faz o armazenamento do ovo aqui na frente aqui e vai para a parte do embalamento. No departamento trabalham 80 pessoas. O transporte para o comércio não demora, por ser um alimento perecível. Praticamente a empresa ela é 24 horas, entendeu? É uma logística, tem um mecanismo aí muito forte. Ela atende hoje os estados de Pernambuco, uma boa parte do Nordeste. Pernambuco, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Cada etapa é fundamental para garantir qualidade e segurança no alimento, que além de ser nutritivo e presente no dia a dia das famílias, também movimenta a economia local e gera renda para muita gente. Pernambuco atualmente produz 14 milhões de ovos por dia e a média de consumo do Brasil está quase 300 ovos per capita e Pernambuco está um pouco acima dessa média, em torno de 310 ovos, 315 ovos per capita por ano. Estamos tendo um crescimento anual numa média de 10%, em torno de 160 mil empregos, e a atividade de avicultura no meio rural é uma das atividades que mais gera empregos aqui em nosso estado. Nesta padaria, no centro de São Lourenço da Mata, na região metropolitana, encontrei Evandro, que não dispensa comer ovos nas refeições. Por dia, na faixa de uns 4. 2 pela manhã, ovo cozido, e à noite sempre um ovinho assado, faz parte da alimentação. De acordo com Lucivaldo, que é gerente da padaria, o consumo de ovos aqui é maior no café da manhã. É omelete, é o ovo mexido com a salsichinha, que se dá o nome aqui da misturinha. Pessoal, a gente vende bastante. Cozido, a gente vende também. Tem um cliente aqui que come em média 10, 12 ovos. Aqui no café da manhã ele só come ovo. Nossa, impressionante o comportamento, né, em relação ao ovo. Interessante demais a gente ver isso. Por isso que a gente tem aquela média altíssima de 260 ovos por ano de cada brasileiro. Vamos para um rápido intervalo, gente. Já, já, os sintomas da dor do crescimento. Isso é para criança, para os jovens. Se você tem dúvida, manda para a gente os QR Code do Canal Globo. E a gente vai falar também sobre as regras de convivência em áreas comuns de condomínio. Também gera muita dúvida. Participa. Te deixo com imagens ao vivo aqui do centro do Recife. Imagem linda, né? Olha o rio Capibaribe. Até já.
6 da manhã, 19 minutos, tem muita criança acordando, vendo um bom dia antes de ir para a escola, nessa semana do Dia das Crianças, cheia de brincadeira, né, na escola. E o assunto é para você, é sobre uma dor que pode aparecer nas pernas, na panturrilha, nos pés, um incômodo conhecido como dor do crescimento. Ivan Duarte vai explicar para a gente o que é esse problema. Ivan. Vou explicar, Clarissa, e também dizer que esse público infantil é muito grande aqui no Bom Dia Pernambuco, viu? Já fui parado várias vezes na rua por crianças dizendo que vem a gente antes de ir para a escola. Mas com relação à dor do crescimento, como eu disse naquela chamada, embora o nome pareça, não há ligação com o crescimento dos ossos. É uma questão mais de fadiga mesmo por conta das atividades do dia, das brincadeiras. Alguns já praticam esportes, né? Então, enfim, pode gerar essa fadiga. Mas eu estou aqui com a Oscalina Márcia, ela é médica ortopedista, vai poder falar sobre dor do crescimento pra gente muito melhor do que eu, né, Oscalina? Bom dia pra você. Diga pra gente o seguinte, o que é de fato a concepção da dor do crescimento? O que significa isso? Bem-vinda. E você falou e explicou muito bem, é uma fadiga muscular. O que acontece? As crianças bem ativas, elas usam muito, pula, brinca, corre, e à noite o músculo ele vai relaxar. Então, quando ele relaxa, ela sente aquela dor forte naquele momento, inclusive acorda a criança, tá? A criança está dormindo, está naquele sono profundo e ela grita de dor. Essa dor não passa muito tempo, ou seja, não fica a noite inteira. E eu sempre falo para as mães, acalmar a criança, aquecer o membro e esperar um pouquinho que vai passar. A senhora conversava aqui comigo, me pediu até para chamar de você, né? Você conversava aqui comigo antes e chamou atenção para um detalhe, Clarissa, muito importante, que é a recorrência no caso das dores. Às vezes acontece uma vez, a mãe entende que é a dor do crescimento, o pai entende, a segunda vez entende, a terceira já fica, mas será que é? Se não é, é recorrente, não é, doutora? Não precisa ter uma preocupação excessiva. É bom ter o diagnóstico para ter certeza, mas não precisa de preocupação excessiva, né? Isso é muito importante frisar, porque como a dor do crescimento ela vai de 2 a 8 anos, 12 anos, então a primeira dor ela vem para o consultório e diz, existe mesmo a dor do crescimento? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Existe mesmo a dor do crescimento, é uma dor que tem que ser diagnosticada, porque existem diagnósticos diferenciais e isso é que é o mais importante. Mas depois que foi diagnosticada, é ter paciência. Muitas mães realmente entram em desespero, porque a filha tem aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, então realmente é preocupante. Mas eu sempre falo, mãe, se fosse uma dor mais importante, já havia acontecido alguma coisa, né? Não ia ficar tanto tempo com dor e não acontece nada. É uma dor que no outro dia a criança anda, brinca, pula normalmente. Chegou uma pergunta aqui pelo Canal Globo, é da Fernanda. Ela está dizendo que, ela está perguntando, as dores do crescimento duram por quanto tempo na vida de uma criança? Minha filha, desde os 2 anos, sentia nas duas pernas e agora, com 12 anos, sente na direita. Pode ser outra coisa? Ela vai fazer um raio-x hoje, olha que legal. Que bom. Veja, já passou a fase auge da dor do crescimento, mas pode ser ainda uma dor muscular? Pode ser uma dor muscular. E o importante é você ir ao médico para fazer o diagnóstico diferencial. Dizer assim, não fique preocupado, isso é uma dor do crescimento. Ela está com 12 anos, então está ali naquela fase final, né? Vai passar. Tá certo. A massagem pode ajudar, né? Aliviar, você tinha me falado. E com relação também à medicação, precisa de medicação? Gente, isso é muito importante. Veja, se é uma dor recorrente e vai durar de 2 a 12 anos, não dê medicações. A dor do crescimento, ela desaparece antes mesmo que a medicação faça efeito. Você tem que aquecer. Olha, a dor do crescimento é a única dor que a criança pede para fazer massagem. Ela vai pedir massagem. Então, você vai fazer a massagem. A massagem, por si só, ela já aquece. Mas o melhor é você pegar um paninho, passar um ferrinho rapidinho e colocar. Ou então, uma compressa de água morna. Isso vai aliviar e passar mais rápido a dor. Tá certo. Gostei dessa última, Clarissa, porque ela falou bem direcionado para a câmera, mandando um recado para quem está em casa sobre as dores do crescimento aqui no Bom Dia Pernambuco. Com você aí.
Nossa, vou te contar, é desesperador. Meu filho estava com isso. As dicas delas foram essenciais. Muito obrigada. A gente espera aí ter acalmado o coração de muitos pais que estão nos assistindo e das crianças também, para entender o que é que está passando com elas, né? Muito obrigada, Ivan. Agradece a ela também, a doutora. Bora falar de previsão do tempo. Vamos falar de como é que está o tempo aqui no nosso litoral, gente. Está chegando o fim de semana. Imagens ao vivo aqui do centro do Recife, dessa parte aí linda, onde os barcos ficam atracados, né? A gente está com imagens de Ezequiel Quirino, mas a gente vai começar com a previsão do tempo em Alagoas. Lá na cidade de Barra de São Miguel, pode chover rapidamente hoje, mínima de 23, máxima de 28, vento forte por lá. Imagens ao vivo de Maceió aí para você. E em Pernambuco, na ilha de Itamaracá, litoral norte, a máxima pode chegar aos 29, chove um pouco pela manhã e à noite, ventos de 22 quilômetros por hora. Olha o céu aí do Recife com algumas nuvens, deu uma chuvada de madrugada, pode chover ao longo do dia. Bora voltar lá para Maceió e curtir um pouquinho. A gente está tendo o privilégio da companhia dos alagoanos desde o último dia 27. O sinal da Globo está chegando ao estado por meio da TV Asa Branca. Por enquanto, eles estão se organizando para ficar com a programação mesmo local de Alagoas. E aí, enquanto eles se organizam, a gente leva as notícias para lá. A gente está entre a praia, ó, à direita é para Jatiuca. Esse rapaz, ó, esse corredor passa por Luciano Ascioli, nosso repórter cinematográfico, e segue para Ponta Verde, para Pajuçara, essa orla movimentadíssima. A gente está aí no encontro da Avenida Álvaro Otacílio com a Avenida Silvio Carlos Viana. Para quem vai para Ponta Verde, tem aquela pracinha que a gente já mostrou aqui, onde fica um monte de fotógrafo para registrar esse momento aí de atividade física. E é também aí no trecho de Ponta Verde que fica uma cadeira gigante, sabe, que os turistas podem registrar uma foto. Tem aquele painel Eu Amo Maceió. Esse trecho aí é muito turístico e muito movimentado. Imagem linda que a gente traz aí com o céu parecido também, né? Com muitas nuvens neste momento na capital de Alagoas. Que movimento impressionante. Vamos seguir com outros assuntos, falar de viver, né, em condomínio, que exige respeito às regras, bom trato com os vizinhos também garante aquela harmonia na convivência. Só que nem sempre é tranquilo, né? Tem situação como o uso de áreas comuns, a criação de pets, que podem gerar conflitos. E o Diogo Franco vai falar sobre esse assunto pra gente. Diogo, tem norma que está lá no regimento, né? Mas também é importante ter bom senso para entender os limites, Diogo. Exatamente, é preciso ter esse bom senso para explicar melhor sobre isso e a gente poder também tirar dúvidas, Clarissa. Eu estou aqui com o Hinaldo Dantas, que é advogado condominial, e a gente vai conversar com ele sobre isso. Bem-vindo ao Bom Dia Pernambuco, bom dia para o senhor. Antes de tudo, quais são os maiores problemas que um síndico encontra num condomínio? Bom dia, Diogo. Os maiores problemas que o síndico encontra no condomínio começam com a letra C. É carro, cachorro e criança. Não que criança seja problema, ela traz o problema ali por conta até do seu próprio comportamento. Mas carro hoje está ganhando por conta da questão das instalações para a tomada de carregamento de carro elétrico. Porque isso aí puxa energia, existe uma amperagem, né? Puxa muita energia e nem todos os condomínios, ou seja, a grande maioria dos condomínios não estão preparados para essa demanda de consumo de energia e carro gasta muita energia quando está carregando. Tem uma pergunta que chegou pelo Canal Globo, doutor Hinaldo, que me chamou muito a atenção, que ela fala o seguinte, é Priscila Godoy, ela diz que o vizinho fuma na varanda da casa, do apartamento, e além da fumaça do cigarro entrar no apartamento, também tem as cinzas que caem no apartamento dela. Como é que o senhor pode explicar em relação a essa situação de convivência, né? Porque apesar que ele está na área privativa dele e ela está na área privativa dela. Cigarro também começa com C, mas agora eu vou pular de letra, eu vou passar para o S. Você não pode usar o seu apartamento de forma nociva ao sossego, à saúde, à segurança e à salubridade. 4S. Nesse caso é a salubridade. Ou seja, eu posso fazer no meu apartamento tudo que eu bem entender, desde que eu não traga problema para o meu vizinho. Se eu estou fumando e a fumaça do cigarro está indo para outro apartamento, eu estou usando meu apartamento de forma nociva e o artigo 1336 do Código Civil não permite que isso aconteça. E se acontecer, a multa vai até 10 vezes o valor da taxa de condomínio. Perfeito. Aqui, essa pessoa também diz que já procurou o síndico e o síndico conversou com a pessoa, mas permanece. Numa situação dessa, qual a orientação? Para o síndico aplicar a multa prevista no artigo 1337 e para a pessoa que está sendo incomodada entrar na justiça contra o morador que está incomodando.
Perfeito. Uma outra pergunta aqui também é o seguinte, um rapaz chamado Emanuel Barbosa disse que ele está vivendo uma situação preocupante porque o vizinho colocou um olho mágico digital que está virado para a porta do apartamento dele. Essa situação, é o síndico que resolve ou não? Como é que é? A princípio, não. É um problema entre eles dois. Esse olho mágico por si só talvez não vai estar trazendo problema. O problema é se esse olho mágico ele é, por exemplo, alguma câmera que está filmando. E se está filmando alguma coisa para dentro do apartamento. Caso não seja isso, não há nenhum problema. A pessoa se sentir incomodada, isso é só um mero aborrecimento. Perfeito. Aquele salão de festa, tanto de condomínio para apartamento, quanto condomínio de residências, de casa. O animal, ele pode transitar naquele espaço ali? Desde que esse animal não traga nenhum problema dos 4 S, mais uma vez, sossego, saúde, segurança, salubridade, não vejo problema nenhum. Eu tenho animais pequenos que são ferozes, tenho animais grandes que não. Se o animal está andando com a coleira, o seu dono cuida, dono não, né, tutor, né, cuida do animal bem, o animal traz seus dejetos no percurso, é limpo, não vai trazer problema nenhum. Perfeito. Hoje vai acontecer uma feira, que até que o senhor que está organizando, né, que é a Feira de Síndico, aqui na capital do Recife. Lá no Recife, Expocentro. Explica um pouquinho. É a 15ª edição da FESINDICO. Pessoal, é um evento gratuito, é só chegar e entrar. São mais de 100 expositores, teremos 10 palestras e vamos abrir a palestra exatamente falando da situação do carro elétrico em condomínio, a posição do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. É um evento gratuito, é chegar e entrar, auditório para 280 lugares. Perfeito. E o público, doutor? O público é praticamente síndicos e pessoal que trabalha na área de condomínio. Estamos esperando, gente, caravana de João Pessoa, de Maceió, de Natal. Você que é daqui, venha participar, você não vai pagar nada para assistir e sair com conhecimento. Tá joia, então. Doutor Hidalgo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Clarissa, voltamos contigo. Muito obrigada, Diogo. Vamos para um rápido intervalo, gente. Já, o que diz a Secretaria de Saúde sobre os casos de intoxicação de metanol em bebidas destiladas aqui em Pernambuco. Por enquanto, apenas suspeitas e descartes. Inclusive, a Assembleia Legislativa cobrou da Secretaria de Saúde, né, a demora desses resultados. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia. E, claro, se é sexta-feira, tem um monte de dica de diversão. Já. 230 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar. Um homem que não teve o nome divulgado foi preso ao ser abordado durante uma blitz em Paulista. E contou que a droga que estava escondida num furgão seria transportada até o Paraná. E você acompanhou nessa semana aqui no Bom Dia a história de Anderson Gabriel da Silva, de 25 anos, que passou quase 10 meses preso de forma injusta por um assassinato em Goiânia, aqui na Mata Norte. A prisão aconteceu depois de um erro na identificação do verdadeiro acusado, que tem o mesmo nome e o mesmo nome da mãe de Anderson. O Anderson seguiu na cadeia, mesmo depois que o verdadeiro criminoso já havia sido preso. A nossa equipe conversou com o Anderson. Do nada a pessoa mandada de prisão, uma coisa que a pessoa não cometeu, sendo acusado, defamado, né, por uma coisa que a pessoa não fez. A pessoa fica meio maluco da cabeça. Eu expliquei, mas ele não quis saber não, né? Que tinha um nome igual, eles pensaram que era eu mesmo. Isso foi muito ruim, né? Terrível. Muita saudade, nem conseguia dormir direito, dormia lá no chão, no colchãozinho que minha esposa mandou pra mim. Muito ruim mesmo. Conversava com Deus toda hora que eu ia dormir. Ficava orando, fazendo oração, mandando minha mãe orar por mim, pedia oração na igreja, minha avó também, ligava pra minha avó, explicava ela pra ela não ficar aperreada, com medo de perder ela, né, que ela tem pressão alta, dizendo pra ela ficar calma, que eu tô bem, explicando, né, pra não passar, mesmo a pessoa estando mal, não pode passar pra família que tá passando dificuldade lá, né. Minha família gastou muito, levando feira pra mim, enfrentando aquela fila, aquela humilhação toda, e eu quero justiça, né, por isso. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas destiladas. Ao todo, foram 37 notificações. Até agora, 13 casos foram descartados, 24 seguem em investigação. Nenhum foi confirmado em 2 semanas de análises. E ontem houve debate na Assembleia Legislativa de Pernambuco e a Comissão de Saúde questionou a secretária de Saúde sobre a demora nos resultados dessas análises. Ela falou sobre o trabalho feito até agora.
Toda a assistência está sendo prestada independente de qualquer questão. Alguns foram feitos, dosagem, muitos deles já foram feitos. Os que estão internados hoje, a totalidade dos pacientes foi feita a dosagem do metanol. Demora uns dias para sair o resultado, mas os hospitais dentro do prontuário que corre sigiloso, porque é a informação do paciente, os médicos que assistem os pacientes, eles têm acesso aos resultados num tempo mais ágil e a gente está confirmando, inclusive passando 2 boletins diários para a imprensa, atualizando os casos, né? A gente quer saber mais. Ivan Duarte vai entender, vai explicar para a gente o que está acontecendo com essas análises aqui no estado. Ivan, lembrando que é uma transmissão pela internet, gente. É isso, Clarissa. Você me ouve bem aí, Clarissa? É porque sua imagem tinha dado uma frisada. Pode seguir. Ah, tá bom, obrigado então. Vamos lá explicar então. Eu estou aqui ao lado do médico que ajudou na construção do protocolo clínico que é usado para avaliar se o paciente teve intoxicação por metanol ou não. É um dos procedimentos também que faz parte do descarte das mortes. Aí eu vou conversar com ele aqui agora para saber como é feito esse protocolo para descartar o contato da pessoa, a morte da pessoa por intoxicação com metanol, doutor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ivan. Bom dia, telespectador. Bom dia, Pernambuco. Existem 2 dados. Um seria o dado epidemiológico em relação à exposição do paciente, para a gente ver se ele realmente teve risco de exposição ao metanol. E o segundo é o diagnóstico de confirmação sorológica mesmo, da dosagem do metanol sérico. O ideal é que a gente consiga coletar uma amostra o mais rápido possível. O metanol ele é rapidamente absorvido no nosso sangue e chega num pico no sangue em torno de 1 hora após a ingesta. Os sintomas começam de 6 a 12 horas. Então, tem uma latência aí de quase 4 dias em que eu consigo dosar o metanol no sangue para conseguir ter essa amostra validada para a gente avaliar. Nesse momento, não tem nenhum laboratório que dispense o resultado em pouco tempo. Então, se eu tenho um paciente que pode evoluir grave em 24 a 48 horas, com início de sintomas já em 12 horas, o nível de suspeição clínica tem que ser muito alto. Então, o intuito é aquele paciente que teve uma exposição à bebida destilada, que teve um contato com álcool e que não está evoluindo muito bem, que ele procure um serviço de urgência o mais rápido possível. A gente desenhou um fluxo para que o paciente entre no serviço de suporte, para que ele seja visto rapidamente e que, no caso do suspeito, ele seja escalonado o mais rápido possível. Agora, por que o Estado já consegue descartar mortes por intoxicação por metanol aqui no Estado, mas ainda há uma demora nas outras investigações para saber se confirma ou não a intoxicação por metanol? São investigações criminais. A gente consegue descartar alguns casos até pelo perfil epidemiológico, desde a exposição. Por exemplo, teve casos suspeitos com bebidas fermentadas, que foram logicamente descartados. Teve casos que foram descartados porque não tinha uma acidose no sangue, ou que poderia ter uma outra patologia que aconteceu como fosse intoxicação por metanol. Eu não consigo falar de todos os casos porque eu não tenho acesso a todos os casos, e até porque é uma investigação criminal, que corre em sigilo. Mas alguns casos a gente consegue afastar pelo perfil do paciente como um todo. O que a gente quer fazer é que o nível de suspeição seja muito alto e que a validação daquele paciente na entrada seja muito sensível. O que é isso? Que a gente consiga perceber que aquele paciente está de risco, para que eu não perca nenhum paciente. Então, o intuito é que ele seja avaliado o mais rápido possível na rede, pelos profissionais que a gente está adaptando, treinar da melhor maneira possível, para que nenhum paciente seja exposto ao metanol e seja perdido na rede, para que a gente não tenha um suporte adequado para ele. Agora, uma dúvida que tem aparecido também, por que alguns casos suspeitos a pessoa tem sintomas parecidos com o de intoxicação por metanol, segue ali o que são os sintomas, né? Mas no final é descartado. O que está rolando em Pernambuco com relação a isso? Os casos de metanol e de etanol são muito parecidos. A intoxicação do metanol e do etanol são álcools, então os dois fazem sintomas muito semelhantes. Da evolução do paciente com metanol, ele tende a ser mais grave porque a metabolização do metanol vai formar um ácido que é o ácido fórmico, que é o ácido que a gente não consegue metabolizar. O nosso organismo não consegue metabolizar. E ele que vai causar lesões neurológicas, tanto da acidose mais grave do organismo com disfunções orgânicas, como também da lesão no nervo óptico. Então, esse é o caso mais importante. Os outros casos, por etanol, o começo dos sintomas são muito parecidos. Então, depende da evolução daquele paciente, que evolui para um caso mais brando. Naquela fase inicial, os sintomas eram muito mais parecidos. Mas com a evolução, se viu que não era um caso potencialmente mais grave. Era realmente uma intoxicação por consegue afastar por dado clínico mesmo para esse paciente. Agora, o mundo ideal seria que a gente conseguisse realmente dosar em todos os pacientes e tivesse uma resposta mais rápida. Isso está sendo feito, está sendo investigado, mas assim, eu não consigo lhe dar essa resposta porque eu também não tenho acesso a isso.
E é comum demorar tanto assim para saírem os resultados? A gente está há 11 dias que os casos explodiram aqui em Pernambuco e ainda não conseguimos confirmar se houve ou não morte por intoxicação por metanol. Os laboratórios clínicos estão dando um prazo de 1 semana a 10 dias para a liberação da dosagem do metanol. A gente não conseguiu ainda nenhum laboratório que conseguisse encurtar esse prazo. Já foi feito ajuste tanto para o protocolo da rede suplementar como da rede pública, para que a gente conseguisse mais rápido possível já para a condução clínica, para que tivesse essa resposta mais rápida. Então, não tem nenhum laboratório que está conseguindo encurtar esse período ainda. Então, o intuito, o melhor dos mundos, seria conseguir encurtar esse período para a gente conseguir um diagnóstico mais precoce para uma ação mais efetiva. E, assim, acabar com essa suspeição e dar o diagnóstico confirmatório. Tá certo. Arthur Faria, médico intensivista que participou da criação do protocolo de identificação se a pessoa teve intoxicação por metanol. Vou pedir o senhor para ficar aqui do meu lado, porque... Gente, infelizmente o sinal, né, do Ivan Duarte acabou de cair, né, porque é uma transmissão pela internet. Ele ainda ia conversar com a Carla Baeta, que é diretora-geral da APEVISA. Caso o sinal volte, a gente traz aqui. Deixa eu só te trazer uma atualização que tem a ver também com a Secretaria de Saúde, porque durante o debate de ontem lá na Alep, a secretária estadual de Saúde disse que os novos elevadores dos hospitais da Restauração, Agamenon Magalhães e Getúlio Vargas vão ser instalados ainda agora em outubro. Notícia boa, né? Lembra que o Bom Dia mostrou em setembro um elevador que despencou do 5º ao 2º andar do HR. A ascensorista ficou 20 minutos presa, mas não se feriu. Mostramos também que a Secretaria Estadual de Saúde havia recebido um relatório 8 meses atrás que apontava falhas nos 7 elevadores do HR. Mesmo assim, não evitou esse acidente, né? Então, a compra dos novos elevadores teve investimento de R$2 milhões e a instalação vai durar 3 meses. A gente conseguiu reconexão com o Ivan Duarte. Ivan, vamos tentar conversar com a Kátia Baeta. Isso, Clarissa, é isso. Nós conversamos com o médico, né, explicando essa questão das análises, dos procedimentos que são feitos. E agora eu converso ao vivo com Carla Baeta, diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, porque tem tido um temor muito grande na cidade. Carla, o fim de semana está aí, está se aproximando e as pessoas não sabem se elas podem voltar aí aos bares, se não podem. Qual é a recomendação oficial da APEVISA hoje para as pessoas? Porque também tem um impacto na economia, enfim, tem um impacto no lazer das pessoas, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. A recomendação é que as pessoas busquem, né, consumir, beber em locais idôneos, em bares e restaurantes que são fiscalizados pela vigilância sanitária, que tem a licença sanitária, né, onde você pode, por exemplo, pedir, quando for tomar uma dose, né, que a dose seja servida na própria mesa e você possa verificar aí o próprio rótulo, a própria garrafa, igual a gente já conversou, né, sobre os principais características que tem que ter nessa garrafa. Então, buscar consumir em local idôneo. E, sempre que tiver dúvida, princípio da precaução. Não consuma. E a gente está com essa orientação desde que a história veio à tona, né? Tem uma previsão para isso mudar? Vai ter algo mais concreto ou não? Tem que esperar essa fase passar mesmo? Como vai ser? Acho que independente da fase, né? O metanol, esse problema da intoxicação exógena, ele descortinou um problema da falsificação de bebida. Independente de ser por metanol, que é muito mais grave, mas também por etanol de poço, que a gente também tem, né? Já teve vários casos também relacionados a isso. É importante que as pessoas façam consumo de bebidas seguras, que ela possa realmente verificar a característica da bebida. Os casos descartados passam a falsa sensação de segurança para a sociedade ou não? Os casos descartados, eles são descartados para a presença do metanol, esses 13 casos descartados, seja clínico epidemiológico ou laboratorial. Mas não descarta que essa bebida possa ter algum tipo de desvio ou de falsificação ou de adulteração. Por isso, volto a falar, consumir em local idôneo, seguro. A gente tem visto uma ampla operação, fechando fábrica, apreendendo garrafas, e isso veio acontecer só agora. Por que não é um trabalho constante de fechar essas fábricas desde antes, já que o problema de falsificação é antigo e existe desde sempre? Lembrando que quem faz a inspeção nas fábricas é o Ministério da Agricultura e Pecuária. A vigilância sanitária, ela faz o comércio varejista. Eu acredito que isso tenha sensibilizado também o MAPA, sensibilizado todas as autoridades envolvidas nesse processo para uma intensificação. Aqui em Pernambuco, a nossa ideia é continuar, independente aí da gente ter uma diminuição de número de casos, que é o que a gente espera, é a gente continuar esse procedimento de intensificação para identificar fábricas clandestinas, falsificação e manter aí nossa população mais segura
com relação ao consumo de bebida alcoólica. Ok, Carla, obrigado aqui pela sua disponibilidade sempre. São essas as informações, Clarissa, vou devolver aí no estúdio com você. Muito obrigada, a gente vai seguir de perto acompanhando tudo. Gente, não se engana, né? Porque esses casos estão sendo descartados, que a gente não tem um problema estabelecido aqui no nosso estado, tá? Bom, vamos seguir com outras imagens e informações. Só um recado rapidinho, nosso Bom Dia Pernambuco hoje termina mais cedo, tá? Às 7h15, já a gente vai trazer as notícias do futebol com Sabrina Rocha mais cedo. Agora você acompanha imagens do drone Ezequiel Quirino aqui no centro do Recife, Rua do Sol com mudança de trânsito, inclusive cones foram colocados aí nesse trecho, que passou a ser mão dupla. Os motoristas que estão vindo aqui em direção à Rua da Aurora passam por trás do Teatro de Santa Isabel e não ali na frente, como a gente costuma ver. Então, essa faixa aqui, que costuma ter apenas esse sentido único, em direção aqui à direita, à Ponte Duarte Coelho, ou em direção ao Tribunal de Justiça, à esquerda, os motoristas estão dividindo espaço aí neste momento. Mas está tranquilo por enquanto, ainda está cedinho, 6 da manhã, 49 minutos. No Cabo de Santo Agostinho, crianças atípicas participam amanhã de um evento solidário com brincadeiras, almoço e bazar. Você pode ajudar. Nesse sábado, dia 11 de outubro, às 8 horas da manhã, aqui no Cabo de Santo Agostinho, teremos um evento muito especial, voltado para as nossas crianças e adolescentes atípicas e suas famílias. Vai ser um dia de muita alegria, brincadeiras e muito acolhimento. Nesse mesmo dia, teremos o nosso Bazar Solidário. Todo o valor arrecadado, toda a renda, será revertida em cestas natalinas e festas natalinas para as famílias associadas do nosso Instituto. Então, a gente conta com a colaboração de todos e todas vocês. Quarta-feira, a gente comemorou o Dia do Nordestino. E aqui na Globo, as homenagens não param. Hoje tem um programa especial que vai trazer beleza e curiosidades dos 9 estados da nossa região. Lugares incríveis, histórias curiosas, comida gostosa, muito calor e música boa. É a cara e o sotaque dos 9 estados do Nordeste na tela da Globo. Hoje eu te convido para viajar com a gente pela nossa região. Bora descobrir juntos aquilo que você nem imaginava que existia. Não perde não, é depois da edição especial de Terra Nostra. Simbora! E amanhã, na feira de Limoeiro, vai ter uma programação cultural para aproximar a arte do cotidiano popular. Olha o convite. Vai ter mané gostoso na feira, minha gente, na Feira Livre, na cidade de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, de 6 horas da manhã. Olha, esse brinquedo popular vai pular e pular muito lá, minha gente. Vamos embora, vamos embora! Muito legal, né? E a criançada que mora aqui na região metropolitana tem várias opções para se divertir no fim de semana dedicado a elas. Oi, pessoal! Queremos convidar vocês para o Circo Mágico da Vini Circos, que irá acontecer dia 11 de outubro, às 14 horas, no Shopping ETC. E o evento é gratuito. Nós, da Banda Lelê, vamos animar o Dia das Crianças no Shopping Pátio Olinda, com um show cheio de música, alegria e diversão. A gente se encontra no dia 11 de outubro, a partir das 15 horas, na varanda Piso L3. Estou aqui para convidar todos vocês para uma festa linda, dia 11/10, a partir das 17 horas. Vai ter missa, vai ter algodão doce, vai ter pipoca, recreação, personagens vivos e sabe o quê? Vai ter o show da banda Geração Kids pra gente se divertir muito. A magia continua no Shopping Carpina, nos dias 11 e 12 de outubro. Venham comemorar o Dia das Crianças com a nossa aventura de fantoches. Histórias cheias de encanto, emoção e diversão para toda a molecada. Eu me chamo Tio Caio, sou musicoterapeuta e neuroeducador musical e tô vindo aqui fazer um convite muito especial para você no próximo dia 12 de outubro, lá no Royal Tennis Club do Recife, no Poço da Tonela, a partir das 9h30 até, sabe o quê? O Royal Kids Day! Vai ser uma manhã incrível de muita animação, vai ter yoga em família, tênis livre, banho de mangueira e sabe quem vai estar lá? Eu, com muita música e diversão. Oi!
Eu sou a palhacinha estrelada da Star Recreações e tô aqui para convidar você pro Viva Circo no Sítio da Trindade. É nesse domingo, Dia das Crianças, a partir das 3 da tarde. Chama todo mundo e vem brincar com a gente! Oi, gente! Nós estamos por aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. Isso mesmo, neste domingo 12 de outubro vai ter Cacau, Lulu e o Mangue Bitinho! Uma celebração em comemoração aos 30 anos do movimento Mangue Beat. Para quem? Para as crianças e toda a família. Isso. Nesse domingo 12 de outubro, lá no Teatro do Parque. Às 4 horas da tarde. Vem-se embora! Nesse domingo agora, o Paiva vai entrar em clima de circo para celebrarmos o Dia das Crianças. Às 17 horas, eu estarei na Casa Parque com um show cheio de surpresas e muita mágica. E às 18 horas tem mais encanto lá no Empório do Paiva. Eu, Palhaço Alegria, quero convidar vocês para domingo agora, dia 12 de outubro, a festa linda com vários personagens, tudo grátis, na Praça da Alimentação do Shopping Garaçu. Lembrando que neste fim de semana ainda tem Bienal do Livro no Centro de Convenções em Olinda, com vários lançamentos, entrada R$ 30, e a 4ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco no Recife Expo Center até domingo. O ingresso R$ 45. Bora de trânsito agora, mas o trânsito lá em Maceió, capital de Alagoas, estamos trazendo aí as notícias também para o estado de Alagoas, por meio do canal da TV Asa Branca, né? O sinal caindo lá por meio da TV Asa Branca, e a gente mostra o trânsito intenso. Avenida Fernandes Lima, bairro do Farol, é uma das principais da cidade. Os carros que estão à esquerda, que a gente vê esse movimento intenso, seguem no sentido do centro. À direita, os motoristas seguem aí em direção ao aeroporto, bairro do Tabuleiro. São as imagens que o repórter cinematográfico Luciano Ascioli traz pra gente. E é muito legal a gente ver aqui, ó, no meio da pista, esse trecho que é específico para os ciclistas, para garantir uma maior segurança para eles. Importante, né? Nessa avenida de trânsito pesado, olha a fila que se forma de motociclistas. Apesar do trânsito aí muito lento, muito carro, mas a gente não vê aqui, por exemplo, à direita, esse engarrafamento. É realmente aqui à esquerda, para quem segue para o centro. E moradores de 2 comunidades do Recife podem participar hoje de um mutirão para tirar documentos de graça. Diogo Franco traz as informações sobre os documentos que estão sendo emitidos. Diogo. Clarissa, os documentos que estão sendo emitidos aqui na Imbiribeira, na Escola São Francisco de Assis, são certidões e também identidade. Mas para ficar melhor, estou aqui com o Pedro Ribeiro, que é secretário executivo de Periferias, aqui da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E Habitação. Bem-vindo ao Bom Dia Pernambuco. Como é que as pessoas podem buscar serviço aqui? Bom dia, Diogo. Bom dia, Clarissa. Bom dia para todo mundo que está em casa. Hoje a gente está fazendo aqui na Imbiribeira o mutirão das periferias. É um passaporte para acesso a direitos e a gente está hoje com a documentação básica. Então, RG e segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito para todo mundo aqui do bairro. Pois é. Estava marcado para 8 da manhã, mas já tinha muita gente aqui na frente, né? Desde quando a gente chegou aqui, antes das 6 horas, e vocês já começaram um serviço aqui de atendimento? Isso. Porque o intuito é atender a população. Então, se a população chega antes, a gente já inicia o atendimento para dar conta de toda a demanda que tem aqui. Fafá, ela está mostrando aqui um serviço nessa sala aqui. Quais são os serviços aqui? Aqui nessa sala a gente está fazendo a segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito. E aqui ao lado a gente está fazendo a segunda via do RG. Perfeito. Para essas certidões aqui, quais são os documentos necessários para poder emitir a segunda via ou a primeira também, né? No caso das certidões, a gente precisa ter a cópia original da certidão a qual você está querendo fazer a segunda via. Perfeito. E esse pessoal aqui que está esperando aqui é o quê? É para identidade? Aqui é para certidão e aqui do lado é para identidade. Eu vi até uma moradora aqui que estava... Só um minutinho, licença. Eu acho que foi essa aqui. Oi, com licença. Tudo bom? Vem aqui, por gentileza, a Cristiane, né? Cristiana, ela é do Conselho dos Moradores aqui do bairro. Qual a importância de ter um evento desse aqui, uma ação dessa na tua comunidade, hein? É muito importante porque as pessoas não têm muito acesso, né, aos serviços. E devido também à sua jornada de vida, que é muito carente, as pessoas não têm tempo de se cuidar, né, de atualizar seus documentos. E agora tem, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com essa grande ação aqui, né, no nosso bairro. E
que não fique só nessa, né? A gente chama a atenção dos órgãos que continue atendendo a nossa comunidade. Perfeito, maravilha. Obrigado, Cristiana. Pois é, Pedro, aqui vai até que horas? Aqui vai até meio-dia e, como a dona Cristiana falou, é a primeira de muitas. O governo do estado, quando chega no território, ele chega, mas chega para ficar. Então, primeiro a gente está fazendo essa documentação básica, depois a gente traz todas as políticas do estado para dentro desse território. Ninguém precisa sair de casa para acessar direitos. O governo vem até onde as pessoas estão. Muito obrigado, Pedro, secretário executivo de periferias aqui de Pernambuco. Clarice, eu volto contigo. Obrigada, Diogo. E a 9ª Vara da Justiça Federal aqui de Pernambuco voltou a suspender o edital do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Uma novela. Esse edital previa a criação de uma turma extra de medicina com 80 vagas destinadas aos assentados e quilombolas. A primeira ação foi movida pelo vereador Tadeu Calheiros, do MDB, e a atual é de autoria do vereador Tiago Medina, do PL. A decisão agora foi expedida pelo juiz Ubiratã de Couto Maurício, responsável também pela primeira suspensão do processo seletivo. E a universidade ainda pode recorrer, mas não se pronunciou dessa última decisão. Falei pra vocês, notícias esportivas hoje mais cedinho, Sabrina Rocha. Cheguei. Bom dia. Bom dia, Clarice. Oi, gente. Muito bom dia pra todo mundo. Simbora falar desse fim de semana decisivo pro Náutico. Então, já a gente fala sobre Náutico e Brusque, realmente é o jogo que pode levar o Timbu pra Série B. Mas como hoje é sexta-feira, a gente entrou mais cedo. Sim. Mas tem que começar do mesmo jeitinho, né, gente? Claro. Tem vida corrida, muita diversão, mas também tem mensagem importante sobre o Outubro Rosa. Se liga aí. Bom dia, Pernambuco! Bom dia, equipe, tamo juntos! Estamos pegados logo cedo, viu? Sextou. Vem-te embora no teu ritmo e posta no Vida Corrida! Hashtag Vida Corrida! Cuida, meu povo! Nem pensa, só vai! Cuida! Diretamente, boa viagem para o Vida Corrida! Vamos se mexer, vamos correr! Nós estamos aqui para ganhar saúde! Guerreiro do asfalto, cuida, se movimenta! Sextou e vamos dar nossa carreirinha. Mês de outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Corajosas aqui, ó, na pista. Vamos cuidar da nossa saúde! Estou por cá, Parque das Graças, na prática do esporte. Nem sempre é fácil acordar cedo pra correr, mas sempre vale a pena! Diretamente da cidade de São Caetano, Pernambuco. Diretamente da meia maratona de Bremen, da Alemanha para o Vida Corrida. De Lagoa Taenga, fazendo 5 km. Direto de carne de vaca. Vamos embora, gente! Da praça do R6 para o Vida Corrida! Aqui direto de Goiânia, Pernambuco. Diretamente de Vitória de Santo Antão para o Vida Corrida. Todos canal Viagem da Escada para Vida Corrida. Direto aqui da Avenida Caxangá para Vida Corrida! Eita, sorriso bonito desse Vida Corrida, Não é? Sabrina Rocha. Tem ninguém triste aí. A gente viu todo mundo correndo, treinando. Vamos ver o que tem agendado para o fim de semana. Então, hoje tem convite para treino em Boa Viagem, Olinda e Gravatá. Tem circuito Outubro Rosa, amanhã inscrições abertas para o torneio de vôlei de praia. É muita coisa, né? Então vamos ver. Próximo sábado, 11 de outubro, 6 horas da manhã, no segundo Jardim de Boa Viagem, treino solidário Outubro Rosa. Caminhada, corrida de 5 e 10 quilômetros, vai ter tudo que você corredor gosta. Café da manhã especial, hidratação especial e o principal, a possibilidade de você fazer a diferença na vida do próximo. Participe, é de graça e doe alimentos e cestas básicas para o Asilo Santa Luzia, que é um abrigo de senhoras necessitadas. Vem com a gente, somos nós por nós. Oi pessoal, passando para convidar todo mundo para o 4º Circuito Outubro Rosa. A corrida acontece no dia 12 de outubro, com largada no Parque do Nalindu, às 6 da manhã, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Vem conosco, vamos fazer uma grande festa. Fala pessoal, aqui é o professor Tavares Silva e estou passando para te convidar que nesse sábado tem um treino massa aqui na Praça do Quartel, o local que inicia a aula às 5 horas, aquecimento iniciando, tá certo? Vem treinar com a gente e vem ajudar o próximo. Fala galera, me chamo Eduarda, sou embaixadora da corrida Eu Amo Gravatá e quero fazer um convite especial para vocês. Amanhã, dia 11, às 18 horas, vai rolar um treinão incrível aí em Gravatá. O nosso ponto de encontro é na rua 15 de novembro, número 1299.
Esse treino é pra gente já sentir a energia do que vem por aí. No dia 15 de novembro, a nossa primeira corrida Eu Amo Gravatar. Então, junta a família, junta todo mundo. A nossa inscrição é no nosso Instagram, Eu Amo Gravatar. Então, não perde tempo não. Junta a galera e vamos embora correr com a gente. Vem! Fala, galera. Fabiano Melo aqui na área, direto do Lagoa do Araçá, para dizer que as inscrições estão abertas do segundo torneio Araçá Open, um torneio independente que traz a novidade de duplas masculinas e femininas, mais o quarteto. Outras informações no @voleilagoa.araçá. Inscrevam-se. Convite feito. Simbora pro futebol. Vamos, né? Porque tem rodada decisiva pela Série C amanhã e o Náutico pode conseguir, tomara, o sonhado acesso. O Timbu recebe o Brusque, 5 da tarde nos Aflitos. Os alvirrubros estão super ansiosos. A torcida vai lotar as arquibancadas, mas não vai ter só que empurrar o Timbu para cima do adversário. Vai precisar ficar de olho, tá? Em outro jogo também. Emoção, hein? Quando a bola rolar amanhã às 5 da tarde, os olhares dos alvirrubros não estarão voltados apenas para o jogo contra o Brusque. A mais de 2.600 quilômetros, Ponte Preta e Guarani fazem o clássico em Campinas. Mesmo já tendo garantido acesso, a Ponte quer prejudicar o rival e se garantir na decisão da Série C. Para isso, basta o empate. Resultado que obrigaria o Náutico a golear nos Aflitos. E como o Brusque vem embalado por 2 vitórias e também tem chances de subir, para os alvirrubros, bom mesmo é uma vitória lá da Ponte. Claro, para isso, o Timbu precisa fazer a parte dele e deve ter reforços importantes. Vinícius, que ficou de fora dos 2 últimos jogos, se recuperou de lesão na coxa e deve começar jogando. Outro que pode voltar ao time titular é Paulo Sérgio, autor do gol salvador da rodada passada. É um adversário que eu acredito que vai vir respeitando muito a gente como foram os demais. E pedir também paciência ao nosso torcedor, porque não vai ser de qualquer jeito. Paciência até agora não faltou, mesmo com as 2 derrotas em casa neste quadrangular. Amanhã, mais uma vez, os Aflitos estará lotado. Para uma torcida doida para comemorar os gols do Náutico, aqui, e da Ponte, em Campinas. Tomar um remedinho do coração, torcedor. É bom. Gente, lembrando que o Sport não joga no fim de semana pelo Brasileirão, só na quarta-feira, semana que vem. Você falou isso aqui ontem pra gente. Pega o Ceará na Ilha do Retiro, esse jogo, viu, Clarissa? Mas os rubro-negros têm para quem torcer no final de semana, porque as leoas estão na final da Copa Maria Bonita. O jogo contra o Fortaleza é amanhã na Arena de Pernambuco, 4h30 da tarde. E você vai acompanhar ao vivo aqui na Globo essa final. Para chegar à decisão, o Sport eliminou o Botafogo da Paraíba por 4-0. De novo, esse placar largo, né? Exatamente. Agora vamos ver como é que foi esse jogo ontem na Arena. Logo aos 15 minutos, a Carlinho foi oportunista e cabeceou na pequena área para fazer o primeiro gol do Sport, que é a cabeçada dela, 1-0. E aos 29 minutos, a atacante apareceu livre de novo e aumentou a vantagem rubro-negra. Segundo gol de Carlinho na Arena de Pernambuco. Depois do intervalo, mais 2 gols. A Laís aproveitou um belo lançamento, olha, para transformar em goleada. 3-0. E o último gol foi já na reta final, com também a atacante Letícia pegando o rebote da goleira. Então vamos reforçar que a final vai ser transmitida aqui na Globo, 4h30 da tarde, amanhã. E antes de encerrar, Clarissa, tem novidades da SAF do Santa Cruz. Eita, é tricolor! Eita. A negociação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube e segue agora para a votação da Assembleia Geral de Sócios, que é a última etapa antes da conclusão da venda. Agora, os detalhes todos lá no ge.globo.br. Mais uma boa notícia para a torcida tricolor. Sem dúvida. Sabrina Rocha, partiu o fim de semana. Daqui a pouco tem seleção, hein, gente? Amistoso. Beijão. É isso, por isso que o Bom Dia Pernambuco hoje termina mais cedo, por isso que a gente trouxe as notícias esportivas mais cedo. Bom lembrar. Obrigada. Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau, Até gente. segunda. Até segunda. Bom, agora a gente vai falar sobre um artista que há 50 anos anima crianças pernambucanas, com o mesmo carinho, cuidado e atenção com o público. A reportagem é de Mônica Silveira e Rodrigo Lobo. O personagem você sabe qual é. E a pessoa por trás dele. Ainda não chegou a hora de saber. A pessoa que há 5 décadas vive desse segredo, não revela a identidade. Vive de sorrisos. E como é que isso tudinho começou? Sabe aquela história de contratar recreadores para animar as festinhas de aniversário das crianças? Havia um grupo chamado Família dos Bombons. Aí tinha caramelo, paçoca, pirulito, chocolate. O grupo se desfez, mas o chocolate
prevaleceu e virou palhaço. Virou uma celebridade, sendo o Chocolate de sempre. Há exatamente 50 anos, ele bateu na porta do Teatro de Santa Isabel pedindo uma oportunidade. Eu conheci ele no primeiro trabalho que ele fez no Teatro Santa Isabel. Pimentel era o diretor de Santa Isabel e disse, olha, eu vou dar para um palhaço. Mas ele criou tanta coisa que eu vou apostar para ver o que é. Foi aí o que deu. Lotou o Teatro Santa Isabel durante mais de 15 anos, no domingo de manhã, que não existia teatro infantil, domingo de manhã. Foram mais de 100 peças no palco. Há 36 anos criou Chocolate no Reino de Bagdá e fez muita criança feliz nos carnavais também. Levou muita gente para a plateia e também para cima do palco. Davi se juntou ao elenco de Chocolate quando tinha 7 anos e passou num processo seletivo. No ano seguinte fez bonito no frevo e impressionou o público e o palhaço Chocolate. Eu participei do Mamasquezinho e tive a honra de receber esse troféu e ser o príncipe do frevo. E você até hoje segue o palhaço Chocolate? Sim, metade da minha vida foi brincando e dançando com o palhaço Chocolate e é muito gratificante participar dos espetáculos com ele. Há 15 anos, ele reformou o Teatro Boa Vista, no Recife, e lá se instalou para seguir levando diversão para famílias inteiras. O pai, a mãe, o avô, a avó, então a família vem no teatro, eu fico feliz. Então a minha responsabilidade como artista e o que eu produzo, escrevendo, adaptando, ou criando, certo? Isso, as mensagens, vai chegar em casa. Maicon também foi uma das crianças que começaram no palco com Chocolate. Meu encontro veio muito novinho, com uns 9 anos, hoje eu tenho 20, e da forma mais mágica ele me apresentou os palcos do teatro, foi quando eu comecei a fazer peças com ele no Teatro Boa Vista, em seguida comecei a acompanhar eles nos shows, dançando frevo, e graças a Deus isso foi uma porta que me abriu para eu poder seguir minha profissão como ator, como dançarino, e carregando ele pelo resto do mundo. A vida de Romeu cruzou com a de Chocolate há 23 anos, em Olinda. Eu sou ex-aluno do Projeto Criança Esperança, ele ia apresentar os eventos de lá, e daí então eu senti esse gosto pela comunicação e eu pedia para apresentar. E aí ele viu um potencial, vamos dar uma oportunidade para ele, apresentei o Palhaço Chocolate no palco do Criança Esperança e depois ele me levou para a Estação Brincar, para o Dia das Crianças da Globo, Natal Solidário, que era no Derby. Todo Dia das Crianças, Chocolate garante uma festa enorme no Parque 13 de Maio. Um picadeiro foi armado com muitas atrações. No comando, a turma do Palhaço Chocolate. É de graça, é feliz. Há muitos anos é assim. Há 7 anos, o palhaço escreveu uma carta para o seu criador, Ulisses. Eita, você foi longe, hein? Buscou essa informação longe. E foi uma coisa emocionante. Foi muito. Eu fiquei emocionado. Confesso a vocês que eu cheguei a lagrimejar. Então tem aquela história, o palhaço não pode chorar. Mas eu chorei, porque foram histórias assim, momentos assim, fantásticos da minha vida. O personagem dos sorrisos se emociona mesmo, de vez em quando. Eu saio para fazer eventos em hospitais. Você faz um espetáculo, né, para criança que está praticamente com uns dias quase que contados. E aí, nesse momento, você vê o sorriso, a alegria, a felicidade das crianças. Então isso me deixa muito feliz, porque eu consigo tirar, naquele momento, o riso ou o sorriso daquela criança. Não liga de virar meme. Muito. De vez em quando eu tiro uma brincadeira com o Chocolate. Olha, Chocolate é mais velho do que Matusalém. O que mais? Dizem. Chocolate estava aqui quando Cabral chegou no Brasil. Eu falei, vem Cabral, vem Cabral. E cada um tira uma história. Então eu mergulho nessa brincadeira, nessa fantasia. E o bom é isso, Mônica, levar a vida no compasso da alegria. Está pronto para fazer diferença em mais um Dia das Crianças, no Parque 13 de Maio. Alô, garotada! Alô, papai, mamãe, tio, vovô e vovó. É neste domingo, 12 de outubro, a partir das 3 da tarde, grande show com o Palhaço Chocolate e toda a sua trupe. Beijos e abraços do amigão Palhaço Chocolate.
Coisa maravilhosa. Quantas lembranças, né, que a gente tem com Palhaço Chocolate. Parabéns, viu, Ulisses Chocolate. E que seja mais uma tarde de domingo, de 12 de outubro, maravilhosa, inesquecível. Você está acompanhando imagens ao vivo do palco dessa festa. A gente está lá com o nosso repórter cinematográfico Ezequiel Quirino, Parque 13 de Maio. 3 da tarde, olha que palco colorido aí para que ele leve alegria para a criançada que vai curtir de graça essa tarde aí de muita festa. Imagem linda, Parque 13 de Maio aqui na área central do Recife. É com esse convite para que vocês se divirtam, deem muito amor para a criançada. Sei que muitas instituições sociais também vão promover um fim de semana de esperança, levar sorriso por meio dos abraços, por meio dos presentes que foram doados. Que o fim de semana seja maravilhoso. Aproveita o seu, do jeitinho que você gosta também. Volta segunda-feira que a gente te espera, pernambucano, alagoano. Olha que dia lindo começou por aí em Maceió. Pessoal na canoa, remando, chegando na praia de Ponta Verde. Que vocês também tenham um fim de semana maravilhoso, do jeitinho que vocês gostam. Vocês gostam de movimento. Essa praia tá sempre aí, essa orla, né? Tá sempre muito movimentada. Se cuidem. Até segunda. Ótimo fim de semana.